Olá pessoal, mais uma vez aqui, agora à distância, né? Então vamos gravar um vídeo e vamos falar sobre antibiótico terapia no pronto-socorro pediátrico. Na verdade, a gente tem algumas doenças mais frequentes e a ideia é ser não dá para falar bate-papo, né? Porque eu estou falando sozinho aqui, mas a ideia é passar informações de coisas bem práticas, tá? Depois, se vocês quiserem algum texto com mais profundidade sobre antibiótico, eu tenho uma outra aulinha que a gente dava também, vocês falam comigo que eu passo, tá? A aula foi baseada então nesse manual do Nelson, né, que é de terapia com antibióticos, de 2022. Eu acho que eu tenho também a de 2023, que não tem tantas atualizações. Tá? Bom, a primeira doença, o que vocês acham que pode ser? São crostas melicéricas ao redor da boca, nasal e pelo corpo também. Quando a gente tem esse caso aqui, lembrar sempre, principalmente quando tem na boca e pele nasal, nas narinas, lembrar sempre do impetigo. Agente etiológico do impetigo: o Staphylo aureus, o Streptopiose, são aquelas bactérias que colonizam a nossa pele, né? E o tratamento vai depender se há uma forma localizada ou uma forma sistêmica, né, com bastante sistêmica no sentido de ter bastante lesões, né? A forma localizada considera uma, duas, três lesões no máximo. Aí quando já tem muito mais, 5, 6, espalhado por várias partes do corpo, a gente já fala que é uma forma mais extensa. No tópico, usar creme de antibiótico, um dos mais usados é a mupirocina, que é o Bactroban. Gosto também do Verutex, né, que é o ácido fusídico, e eles têm um bom resultado. E para a forma extensa, aí entra uma cefalosporina de primeira geração. Uma das que eu mais gosto é a cefalexina. Na verdade, acho que é o melhor uso da cefalexina para infecções de pele. O problema dela é que a gente prescreve de 6 em 6. Apesar de que no livro do Nelson está indicando nessa dose de 50 a 75 miligramas quilo dia, de 8 em 8, normalmente eu faço 100 miligramas quilo dia de 6 em 6 para qualquer tipo de doença. Se eu tenho que usar ela via oral, eu faço de 6 em 6 e 100 miligramas por dia, tá? E também eles falam de que pode ser usado se quiser fazer ou um intervalo menor, né? Também tem um custo maior, né? Pode usar uma medicação com espectro maior. A amoxicilina com clavulanato também vai cobrir bem. E aí a gente usa nessa dose mesmo, 45 miligramas quilo dia, 45 a 50, né? De 8 em 8 ou 12 em 12, certo? Próxima doença, o que vocês acham que é isso? É uma lesão, né, na membro inferior, aparentemente bem extensa, e repare uma coisa, que não tem bolha, né? Geralmente, quando acomete uma área mais profunda, acaba não fazendo bolha. Quando tem bolha, é uma área mais superficial. Então, isso aqui é uma celulite. Também agentes etiológicos. A celulite pode ser causada pelo Staphylo aureus e Streptopiose, os mesmos agentes de pele, né? E o tratamento, pessoal, já é uma infecção grave, é uma infecção de tecido subcutâneo, né? Então mais profunda, acaba sendo que fazer um tratamento internado, né? Aí o tratamento endovenoso pode ser feito com a oxacilina, aí 150 mg quilo dia de 6 em 6, ou uma outra cefalosporina, né? A cefazolina, por exemplo, 100 mg por quilo dia de 8 em 8 EV. Lembrar dos casos em que a gente tem o estáfilo resistente, né, à meticilina, né, que é a MRSA, e aí, ou resistente à oxacilina, né? E aí a gente tem que entrar com a clindamicina, que vai pegar esse tipo de resistência. Aí como que a gente vai saber, né? Ou sai numa cultura, ou você já sabe previamente o tipo de bactéria que está tendo ou na região ou no próprio hospital, né? Em caso de apresentar lesões mais superficiais, aí aquelas lesões com bolha, aí a gente, ao invés de ter a celulite, a gente vai ter a erisipela. A erisipela a gente pode tratar, o tratamento de escolha, com a penicilina mesmo, a penicilina G-benzatina, ou a cristalina, depende do que você prefere. Geralmente a benzetacil já cobre bem, tá?
ou, se for tratar em casa, a amoxicilina, 50 mg por quilo dia, por 10 dias, tá certo? Segunda opção, se caso tenha também resistência, pode dar clindamicina ou até um macrolídeo, caso haja alergia às penicilinas, tá certo? E aqui, pessoal, otoscopia, vocês estão vendo lá uma membrana timpânica, né? O que a gente vê na membrana timpânica? Ela está abaulada, tá vendo ali o cabo do martelo, faz um umbigo, né, na membrana timpânica, né? Bastante hiperemia ou pacificação, quer dizer, tem secreção por trás disso aí, então é uma otite média aguda, tá? Então, pessoal, otite média aguda, né? Quando tratar? Aí a gente tem que ver e entender a idade, né? Deixa eu ajustar minha câmera aqui. Abaixo de 6 meses, sempre tratar. Acima de 6 meses, a gente pode optar por observar de acordo com as recomendações, tá certo? Isso é a parte acadêmica, né? Então a gente está vendo aqui a idade, né? Você vê aí à esquerda, né? Depois, se tem otorreia, se é unilateral ou bilateral, com sintomas severos, se é bilateral sem otorreia, se é unilateral sem otorreia. Então, assim, otorreia com a otite média aguda, você vai tratar todas as faixas etárias. 6 meses a 2 anos e maior de 2 anos. Quando tem otorreia, você trata com antibiótico. Quando é unilateral, ou bilateral com sintomas severos. Não tem otorreia, mas tem sintomas severos. Trata todo mundo, né? Bilateral com otorreia, aliás, bilateral sem otorreia e os sintomas mais leves. E aí que entra lá, pode optar em observar as crianças maiores de 2 anos. Abaixo trata todo mundo. E quando é unilateral, sem otorreia, quando os sintomas são leves, você pode optar em tratar ou observar as crianças aí acima de 6 meses, tá certo? Isso teoricamente, né, pessoal? Agora, na prática, uma criança que chegou no pronto-socorro, a mãe queixa de febre, dor de ouvido, criança está chorando, eu acho que vale a pena tratar todos, né? Você explicar para uma mãe, olha, a gente não vai tratar, vamos observar porque vai melhorar sozinho, dá muita angústia para a mãe, né? Vamos para o próximo slide. Não está passando. Então, qual que é o tratamento, né? Agentes etiológicos principais da otite média aguda é o pneumococo, influenza, não B, né? Lembrar que a influenza tipo B acabou que a gente tem menos, principalmente por conta das vacinas, e a moraxella catarrhalis também aparece bastante aí, principalmente o pneumococo e a morracela, né? Tratamento, primeira escolha sempre para otite média, a amoxicilina. Aqui o Nelson, como é uma conduta lá dos Estados Unidos, eles já orientam entrar com a amoxicilina uma dose dobrada de 90 mg quilo dia, VO de 12 em 12 horas, tá certo? Mas muitas vezes a gente acaba fazendo o mesmo tratamento de 50 mg quilo dia, de 8 em 8 ou 12 em 12. Mas é a amoxicilina que é o principal tratamento, tá? A Academia Americana de Pediatria, que é o AAP, já indica entrar logo com amoxiclavulanato, pensando aí, principalmente se as crianças não tomaram a vacina 13 valente contra o pneumococo, agora 15 valente, que lançaram agora há pouco tempo, né? O tempo de tratamento. Menor de 2 anos ou com sintomas graves por 10 dias. De 2 a 5 anos, 7 dias. E 6 anos ou mais, quadro leve moderado, 5 a 7 dias já está bom. Esqueceu? Não lembra? 10 dias para todo mundo. Segunda escolha, além da amoxicilina, a gente pode dar amoxicilina com clavulanato, assim como fala a Academia Americana de Pediatria. Rocefin, a ceftraxona, né, que é uma das opções, aí você vai fazer de 1 a 3 doses, uma vez ao dia, IM ou EV, 50 mg quilo dia. Pode usar também a cefuroxima, que já é uma cefalosporina de segunda geração, Zinat, ou para casos de alergia,
a penicilina, um macrolídeo, como a azitromicina ou claritromicina. Eu pessoalmente não gosto muito da azitromicina, tá, pessoal? Acho que tem muita resistência. E essa otoscopia aí, o que, que vocês acham que é? Na verdade, eu deixei aí só para ter ideia, vocês estão vendo que é um tímpano bem enrugado, né? Cheio de, parece que tem umas bolinhas no tímpano, e é isso mesmo que vocês estão vendo, né? Isso a gente chama de meningite bolhosa, tá? A meningite bolhosa também é uma otite, é uma inflamação do ouvido, tá certo? Uma das principais características dela é porque inflama a própria membrana timpânica, né? A otite média que a gente viu anterior, a otite média aguda, é uma inflamação da cavidade. A inflamação acontece na cavidade do ouvido médio. Essa, além de estar inflamada a cavidade, também acaba inflamando a própria membrana timpânica. É o micoplasma pneumoniano um dos principais. E a manifestação da OMA, quando tem junto, acaba sendo os mesmos agentes. Então, o tratamento acaba sendo igual, tá? E aqui, pessoal, aqui vocês estão vendo um edema, né, hiperemia retroauricular com deslocamento do pavilhão, né? Se alguém lembra disso aí, que pode ser inflamação nesse local, a gente vai ter então a mastoidite. Mastoidite aguda é uma infecção considerada também grave, né? Principalmente porque é uma infecção dentro do osso, da cavidade, né, da mastoide, que é no osso temporal, e está muito próximo ali do sistema nervoso central. Então, por conta disso, não tem jeito. É internação também, e eventualmente, às vezes, até cirurgia, tá? Para drenar o abscesso que está dentro do osso. O agente etiológico principal aí é pneumococo, e pode também ter o estáfilo aureus e o streptopiose, né? Eles estão sempre presentes aí no trato respiratório. Lembrar de adolescentes. Adolescentes também tem um aumento de incidência de pseudomonas aeruginosa. Por conta disso tudo que eu falei, tratamento ceftriaxona, EV, vai cobrir a pseudomonas, mais oxa ou clinda, de acordo se houver resistência, a meticilina resistente, né? E aí a gente dá oxa ou clindamicina, na dosagem aí de 40 mg, quilo dia de 8 em 8. A adolescentes pode fazer esse outro tipo de essa outra opção, que é o cefepime mais clindamicina, também para cobrir um espectro maior. Tá? Seguindo, também aqui uma edema de conduto auditivo, né? E secreção. Muita dor, e a característica disso aí é dor, principalmente a manipulação do pavilhão auricular, tá? O que a gente tem então? Otite externa. Lembrar que o pavilhão auricular ele faz comunicação com o conduto auditivo, né? E por conta disso, essa parte externa que está inflamada, quando a gente manipula o pavilhão, vai mexer ali na região inflamada e vai doer bastante. É diferente da otite média, que não tem tanta dor quando manipula o pavilhão, né? Aqui, principais agentes pseudomonas, Staphylo aureus, e geralmente é uma infecção relacionada aí a crianças que ficam muito tempo em piscina, mar, ficam entrando água constantemente, e é muito comum nessa época do verão também, relacionado à história de piscina ou natação, né? Tratamento, nesse caso, é uma infecção mais externa, então a gente consegue fazer um tratamento tópico, né? E a primeira escolha aquelas gotas otológicas, e aí elas têm uma mistura, são composto, né? Ou cipro, ofloxacina, que é um antibiótico, né? Geralmente elas vêm com corticoide junto, né? Ou outro, neomicina, polimixina, hidrocortisona. A gente tem nomes comerciais, otociliax, otocinalar, né? Geralmente as gotinhas tópicas já resolvem. Quando é muito intensa a inflamação, dá para passar um corticóide via oral, caprichar também na analgesia, porque é uma infecção bem dolorida, tá certo? Seguindo, aqui a gente está vendo uma horoscopia e perceber aí uma cachoeira, né? Um gotejamento posterior lá e uma secreção espessa. E aqui à direita, mais vermelhinha, a gente está vendo uma rinoscopia. E aí olha lá no ósseo, da, da,
da narina a gente percebe, né, secreção purulenta também. Né, o ósseo do seio da face ali que drena, secreção purulenta, então isso leva a gente a pensar e fazer o diagnóstico de sinusite aguda. Agentes etiológicos, aqueles agentes lá, os mesmos da otite média também, né? O Haemophilus influenza não B, pneumococo, o Streptopiógenes e a Moraxella catarrhalis, né? E o tratamento aqui é exatamente igual ao otite, com a diferença do tempo de tratamento, né? Já que é uma infecção que está dentro de uma cavidade óssea, demora mais tempo para até restabelecer, né? Ventilar a mucosa, vai ter que tirar aquele edema e tudo até voltar, então tem um tempo maior. Então, a sinusite aguda é tratamento no mínimo de 14 dias. Lembrar que diagnóstico de sinusite é diagnóstico clínico, né, pessoal? Raio-X não tem indicação. O que seria, assim, que ajudaria mais é tomografia, mas não dá para fazer tomografia de todo mundo, de toda criança. É caro e também muita radiação, né? Então, o diagnóstico da sinusite aguda é um diagnóstico clínico mesmo. O raio-x só vai atrapalhar. Então, tratamento semelhante à OMA com amoxicilina. A Academia Americana de Pediatria recomenda a amoxa com clavulanato, tá? Próximo, isso. Aqui. Bom, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma horoscopia, amígdalas, né? Em cima, uma amígdala bem permeada e cheia de secreção purulenta. E lá embaixo, no de baixo, a gente está vendo uma amígdala bastante permeada, com até umas petecas aí no palato mole, na úvula, né? Então, a gente vai falar, todo mundo já imaginou, faringoamidalites, tá? Bom, faringoamidalites a gente tem que inicialmente saber fazer diagnóstico, diferenciar, né, de amidalite bacteriana de amidalite viral, tá? Lembrar que a presença de secreção não é patognomônico de ser infecção bacteriana. Então, o que a gente tem que levar em conta? Tem que levar em conta a idade da criança, sinais e sintomas associados e, se disponível, fazer exame como, por exemplo, uma fita, um streptoteste. Tá? Bom, agente etiológico geralmente aí é o streptococcus. Tratamento, primeira escolha, a amoxicilina ou a penicilina benzatina. Talvez a penicilina benzatina seja a melhor escolha, né? No sentido de que a gente pensa em tratar a amidalite em erradicação total do streptococcus, né? Aí, se estivesse na aula e perguntar por que, alguém lembra por que precisa erradicar, né? Bom, a gente precisa erradicar o streptococcus porque ele é associado, né? Aí vocês já devem estar lembrando, à febre reumática e também à GNDA. Então, perigo deixar, né? Nem todos os streptococcus produzem a toxina, mas a gente acaba tentando eliminar de toda, erradicar 100%, né? Então, a melhor forma de erradicar é com a penicilina benzatina. A bezetacil, isso aí, ela vai erradicar, dose única, né? E aí na dosagem de menor de 27 kg, 600 mil unidades, maior de 27 kg, 1 milhão e 200 mil unidades, ou 50 mil unidades por quilo. E a amoxicilina, 50 a 75 miligramas quilo dia, cada 8 ou 12 horas. E aí a gente vai tratar no mínimo por 10 dias, tá certo, pessoal? Menos de 10 dias também não erradica o streptococcus e aí a gente está tratando errado. Então tem que ser por 10 dias, tá? Tem alergia à penicilina, então segunda escolha, os macrolídeos. Aí ele indica a azitroclaritroclindamicina, e aí a gente pode usar, eu não gosto muito, já falei da azitromicina, então eu iria ou na eritromicina ou na claritromicina, que é um pouco mais caro, né? Lembrar então, pessoal, que não é patognomônico, né, ter a secreção. Uma outra doença que é viral e que dá secreção na amígdala, a gente tem aí, por exemplo, a mononucleose. É viral, pode ter secreção na amígdala, a gente vai encontrar às vezes gânglios, um baço, um fígado palpável, e ela tem uma característica dela.
quando a gente entra com o antibiótico, ela faz um exantema. E aí tudo errado, né? Aí o cara volta no médico, aí fala que teve alergia do antibiótico e acaba que ninguém lembra da mononucleose, tá? Bom, aqui vocês estão vendo nessa foto aqui, o que a gente vê, o que chama a atenção é um exudato purulento e um abaulamento intenso, né, da parede peritonsilar, aí, tá certo? Então, quando a gente tem esses abaulamentos intensos, a gente tem que pensar em abscesso periamidaliano e retrofaríngeo, certo? Aí já mudou de cara, ficou bem mais grave do que só uma amidalite, né? Agentes etiológicos, aqueles caras mesmo, streptopioses, e lembrar que abscesso, sempre pensar em anaeróbio também, qualquer tipo de abscesso, tá? E aí a gente vai ter flora da cavidade oral, que é uma flora bastante diversificada, né? Principalmente quando a pessoa já tem dente e tudo ali, tem onde mora, gosta de morar anaeróbio, né? Então aí o tratamento precisa ser com um amplo espectro, além de que tem que ter um tratamento cirúrgico, né? Lembrar que sempre abscesso diagnosticado igual abscesso drenado. O tratamento então proposto é a clindamicina com a ceftriaxona nessas doses aí, e depois, quando for transicionar, EV, né? E quando for transicionar, a criança está bem, ou o adolescente está bem, sair com amoxicilina com clavulanato, tá? A alternativa para esse esquema é meropenem e pipetase. Então, vocês estão vendo que é um abscesso, uma região muito próxima ali do sistema nervoso central. Então, o pessoal não gosta de bobear, já entra com antibiótico de amplo espectro, tá? E aqui? O que temos aqui? A gente tem um abaulamento em região mandibular. Ah, o pessoal fala é cachumba. Bom, primeiro que a aula, a gente está falando de antibiótico, né? Então provavelmente não é cachumba, mas muita gente ia acabar chamando. Lembrar que a cachumba, ela dá o edema principalmente na frente da orelha, descendo aqui para o ângulo da mandíbula. É paraótides, né? Parótidas, né? Aqui a gente está falando de um edema principalmente mais em região de ângulo mandibular, mas submandibular, né? O que a gente tem que lembrar, o que pode inflamar aqui? Pode ter linfonodo? Pode, mas tem que abrir a boca dessa criança e olhar lá dentro. Porque a gente pode encontrar uma cárie saindo pus. E a gente vai fazer então a hipótese diagnóstica de um abscesso dentário. Falou em dente, tem que pensar em aeróbio e anaeróbio, que é a flora oral mista. E o tratamento não tem jeito. Para cobrir anaeróbio, clindamicina é um dos melhores, né? Clindamicina nessa dose aí, de 6 em 6, 8 e 8. E entrar com penicilina para cobrir gram positivo, né? Penicilina G, isso aí, a clindamicina ela cobre tanto anaeróbio como o gram positivo. Pode fazer outro esquema, que é a PN mais o metronidazol para cobrir anaeróbio também. São dois esquemas propostos. E a segunda escolha, amoxa clavulanato, VO, ou amoxa VO, ou AMP mais metronidazol, ou AMP, né? Então amoxa clavulanato, amoxa ou AMP, isso vai cobrir os gram positivos e um pouquinho de gram negativo, pensando na ampicilina, mais o metronidazol para cobrir o anaeróbio, tá certo? Mas geralmente, dependendo da situação, da condição da criança, um abscesso grande assim, a gente acaba tendo que internar e vai para medicação endovenosa mesmo, tá? E aqui, pessoal, a gente olha, né, essa imagem do bebezinho aqui é bem característica, a pele está soltando, ele tem uma reação aí bem importante de face também, né? Então aqui a gente tem assim da pele escaldada e estafilocócica, que já está entregando o agente etiológico, né? Estáfilo, né? E aqui infecção muito grave, né? É internação com antibiótico de amplo espectro, indicado lá pelo Nelson a oxa e a cefazolina pelo tempo que for necessário, tá? Bom, saindo um pouquinho da parte de pele, né, sistema e trato respiratório alto, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um sinal meníngeo e do lado aqui uma fontanela, querendo dizer então provavelmente uma fontanela abaulada, né?
Então são sinais que nos fazem pensar nas meningites. Meningite comunitária. Então, pessoal, a meningite comunitária, graças a Deus, as meningites bacterianas já estão cada vez mais raras, mas existe, né? Por que mais raro? Porque a gente tem as vacinas, né? Só que lembrar que o meningococo B é só particular, então nem todo mundo faz. Pneumococo, a gente tem no SUS só 10 valentes, então a gente tem a 13 e 15 valentes no particular, mesmo assim ainda vai. Só hemófilos que caiu bastante porque é uma vacina bem difundida no SUS, né? Fez diagnóstico de meningite bacteriana, tratamento muito rápido tem que ser, principalmente no caso do meningococo, porque tem uma evolução rápida e grave, o pneumococo também grave. Então, indica entrar com um corticoide inicialmente, o mais rápido possível, e já com antibiótico, né? Então, a dexametasona já ajuda a diminuir um pouquinho a inflamação, previne aparecimento de complicações como surdez, e entra com ceftriaxona e vancomicina, principalmente nas áreas onde a incidência de pneumo resistente penicilina é maior que 5%. Aí a Sociedade Brasileira de Pediatria considera o Brasil como uma área de pneumo resistente. Então, tratamento Vanco e Rocefin, tá? Seguindo, o que a gente tem aqui? Lembrando, né, do outro slide lá, de, do abscesso dentário, a gente está tendo aqui, mas vocês estão percebendo que é uma região também mentoniana e ângulo mandibular, descendo até um pouquinho mais o pescoço, bem vermelho, né? O que inflama nessa região? Ah, o dente inflama, já vimos. O que mais que tem aí que pode inflamar? Linfonodos, né? Então, quando a gente tem principalmente aí, às vezes é um linfonodo único, né? Lembrar da adenite bacteriana aguda, né? Agentes etiológicos, então, Strepto, Piógenes, Staphylo aureus, né? Considerar aí no caso a Bartonella, que é responsável ali pela doença da arranhadura do gato, quando a gente tem uma adenite subaguda, né? A fazer um ultrassom, avaliar se tem abscesso, para ver se tem necessidade de drenagem cirúrgica. E o tratamento, 7 a 10 dias no mínimo, né? Escolha, primeira escolha, um antibiótico que vai pegar os dois, o strepto e o estáfilo, né? São gram positivos. Então, a oxacilina pega bem, ou a cefazolina, ou cefalexina, no caso de tratar VO, se a infecção não tiver abscesso, for uma coisa mais simples, né? Agora não tem jeito, quando tem abscesso tem que drenar e fazer um antibiótico endovenoso. Segunda escolha, a moxa ou clavulanato, e a clindamicina entra aí sempre lembrando, no caso aí do estáfilo resistente à meticilina ou oxacilina. E a Bartonella, se a gente fizer diagnóstico de Bartonellose, a doença da arranhadura do gato, tratamento indicado no caso então é a azitromicina, nessa dose aí, 12 mg quilo dia, uma vez ao dia por 5 dias. Essa é uma das indicações melhores para a azitromicina, tá? Próximo. Aí a gente está vendo mordedura de animal, mordedura até de outra pessoa, né? A gente vê aqui pela a configuração dos dentes. Bom, boca é muita bactéria. De animal, então, bactérias esquisitonas, né? Então a gente está vendo ali agentes etiológicos, aí já são diferentes. A gente tem Pasteurella multocida, Eichenella corrodens e tem os Streptostaphylos presentes também, né? Bom, primeira coisa, avaliar a profilaxia antirrábica, aí é aquela história toda lá que todo mundo já deve ter ouvido em relação a observar o animal, ver se tem vacinação ou não tem, né? E aí a gente tem todo aquele protocolo para saber se vai precisar fazer a profilaxia antirrábica ou não. E o tratamento da mordedura? Lembrar, então, mordida de cão, mordida de animal não deve ser suturado, então, mordida contaminada, deve ser cuidada e deixar cicatrizar por segunda intenção. E antibiótico tem que ser de amplo espectro. Então, se é uma mordida pequenininha, dá para entrar com a amoxiclave e observar e ir cuidando. Se é uma mordida muito grande ou mordida em face, uma região mais nobre,
entra com antibiótico endovenoso. E aí vai ser Clinda ou Clinda mais AMP, que vai pegar bem anaeróbio, gram positivo e gram negativo, ou Clinda mais ceftriaxona também pegando os mesmos agentes etiológicos, certo? Lembrar que a gente tem que fazer uma cobertura grande, anaeróbio, gram positivo e gram negativo, tá? Porque é boca, tá? E aqui? Essa aqui, esse slide, quando eu passava na aula viva, todo mundo achava que era hora de intervalo para ir no banheiro, né? Mas o que a gente quer dizer aqui é infecção do trato urinário. Bom, principais agentes da infecção do trato urinário, o principalzão é a E. coli, né? Mas a gente vê Proteus, Klebsiella, né? Em adolescentes aí os saprofíticos, né? E diagnóstico, de acordo com a idade, a gente vai ter uma queixa mais exuberante ou menos exuberante, mais localizada ou menos localizada. Criança muito pequenininha não localiza tanto, a gente não espera encontrar aquela disúria, polaciúria, né? Isso aí a gente acaba vendo em crianças maiores e adolescentes. Né? No pequenininho, no bebê, às vezes só uma alteração no ganho de peso, vômito e febre pode já ser causada por um meitu. Tratamento. Se a gente tem certeza que é uma infecção baixa, só uma cistite, pode tratar de 7 a 10 dias e, dependendo da idade, a gente acaba fazendo tratamento VO. Agora, fez diagnóstico de pielonefrite, quer dizer, uma infecção um pouco mais grave do trato urinário, tem que ser um tratamento aí de 7 até 14 dias, dependendo da evolução, e EV inicialmente, para depois VO, conforme a melhora clínica e resultado da urocultura. Né? A cistite aguda. Para doença leve ou moderada, ainda pode ser usado o antigo Bactrim, né, o sulfametoxazol com trimetopim. E aí a dose é 8 mg por quilo dia de trimetopim, de 12 em 12 por 3 dias, ou até a cefalexina. Né? Lembra que eles indicam 50 a 75, até de 8 em 8 ou 12 em 12, mas eu não considero, se eu vou usar cefalexina, 100 mg quilo dia de 6 em 6 mesmo. Tá? Isso, pessoal, lembrando, crianças um pouco mais velhas, não estão falando de bebê, nem recém-nascido, nem bebê muito lactente jovem, né? E infecção leve, tá? Agora, um pouco mais moderada, grave, criança pequena, a gente não dá para ficar achando que pode ser só uma cistite baixa. Tem que considerar já que pode estar tendo aí uma pielonefrite. Então, não tem jeito. Interna essa criança e vai dar um antibiótico de um espectro maior. Mais indicado aí pode ser a cefixima, ceftriaxona. Geralmente, a ceftriaxona ela pega bem, né? E cultura, né? A gente tem que lembrar, tem os sintomas, tem que colher antes de entrar com antibiótico, ele na urocultura. E depois vai acompanhando, né? Isso a gente está falando da cistite. E quando já tem o diagnóstico da pielonefrite mesmo, a ceftriaxona ou gentamicina, aí dependendo da disponibilidade. E dependendo até das culturas. Mas geralmente a gente acaba fazendo tratamento empírico antes do resultado da cultura e com o resultado a gente pode escalonar melhor o antibiótico. Né? Aqui esse quadro aqui é um quadro do livro do tratado de pediatria que tem lá, e a gente tem essas opções de tratamento parenteral e tratamento oral. Então, assim, as opções para tratamento antimicrobiano lá do endovenoso, eles colocam ceftriaxona, uma boa, amicacina também boa para ser usada. E via oral, amoxa com clavulanato, sulfametoxazol trimetoprim, cefalexina, usinate, né, que é o acetilcefuroxima, e cefprozil são bastante indicados, tá? Protocolo do Einstein, se eu não me engano, gosto de usar muito a cefuroxima já de cara, é o Zinate, é um tratamento mais caro, mas aí a moxiclavulanato também cobre bem, até a cefalexina. O mais importante é acompanhar como é a evolução tem que pegar o resultado da cultura. Então tem que ser feito cultura sempre, tá bom? Bom, seguindo. E aqui? Bom, pessoal,
Aí vamos entrar em. Eu já falei na aula que eu dei de pneumonia, né? Então vocês estão vendo aqui um infiltrado, né? Que a gente está tendo. Então, pneumonias, ou broncopneumonias, ou pneumonias adquiridas na comunidade. Aí agentes etiológicos. Se vocês errarem, né? Lembra qual que é o agente etiológico das pneumonias, né? A gente vê que tem vírus, né? E as bacterianas, principalmente o pneumococo. Mas pode ter Staphylo aureus, micoplasma, né? Que são responsáveis pelas pneumonias atípicas, né? Bom, aqui o que a gente está vendo então? Uma imagem de condensação, né? No slide da esquerda mais inferior, no slide da direita, lobo superior. Quando a gente tem uma pneumonia lobar, fala a favor, lembra mais a pneumonia por bacteriana. E qual que é o agente etiológico mais frequente das pneumonias? O Streptococcus pneumoniae ou pneumococo. Então temos que cobrir todos esses agentes aí, tá? Indicação de tratamento é empírico, a gente vai colher cultura, vai esperar o resultado, né? Bom, pelo Departamento de Pneumologia da Cidade Brasileira de Pediatria, se vai tratar ambulatorial, a amoxicilina cobre muito bem. Hospitalar é penicilina cristalina ou ampicilina, tá? E aí é interessante, pessoal, porque vocês estão vendo, a penicilina, tratamento roots mesmo, né? Mas hoje o pessoal, isso é o que está escrito no livro. Hoje a gente vê que todo mundo interna as crianças já com ceftriaxona. E que, na verdade, é a indicação dos Estados Unidos, né? Quando a gente pega lá no Nelson ambulatorial, ele ainda concorda, a amoxicilina, e no hospitalar ele pede para entrar ou a ampicilina ou a ceftriaxona, tá? Mas a penicilina a gente vê que cobre bem. Mais importante, culturas e segmento clínico, tá? Seguindo. E aqui, pessoal, a gente tem o quê? Quando a gente tem uma pneumonia tão esquisitona aqui, parece que tem aqui uma imagem arredondada, a gente acaba vendo aqui, pode ser que tenha abscesso. Então, lembrar que qualquer imagem que sugira aí um abscesso pulmonar, uma cavidade, a gente tem que pensar no Staphylo aureus. Se vocês lembram, ele não é também patognomônico, mas é muito mais frequente no Staphylo do que no pneumococo. Tratamento, então, pensando, aí é um tratamento um pouquinho mais intensivo, não? A gente não vai dar a penicilina, porque geralmente os estáfilos eles são resistentes. Então, vai para a oxa, né? Ou cefazolina. E, em caso de um estáfilo resistente à oxacilina ou meticilina, né? Que é o MRSA, vai para vanco, EV, e aí outras opções, rifampicina, clindamicina ou gentamicina. Mas geralmente é uma cavidade dentro do pulmão, um órgão nobre, né? Provavelmente vai ter que ir para uma cirurgia, às vezes para drenar, então é tratamento já de. Precisa ser um tratamento mais intensivo, né? Mais grave. E aqui, infiltrado intersticial difuso. Aquela criança com uma história arrastada, às vezes sem febre, mas uma tosse, uma dispneia, né? Então a gente lembra principalmente da pneumonia atípica. E a gente tem aqueles agentes etiológicos, né? Que a gente considera de acordo com a idade. Aquela criança novinha lá, 2 meses de idade, que teve uma conjuntivite associada, às vezes até um parto normal, vaginal, a gente vai pensar então na clamídia trachomatis. E se for mais velho, acima de 5 anos, também, se a gente vai fazer um diagnóstico de pneumonia atípica, a gente tem que pensar então aí no Mycoplasma pneumoniae. Tratamento, aí não tem jeito, eles não respondem bem à penicilina, eles têm que ser combatidos com o macrolídeo, que vai a indicação a azitromicina ou a claritromicina. Eu, pessoalmente, escolha pessoal, gosto da claritromicina, tá bom? Seguindo, e aqui? A gente está vendo aí secreção, hiperemia conjuntival, edema de pálpebra, né? Uma secreção abundante. Isso aí diferencia muito uni ou bilateral, né? E a gente vai pensar nas conjuntivites, né? Conjuntivite aguda. Geralmente as bactérias responsáveis pela conjuntivite bacteriana, que geralmente ela tem mais secretiva, né? Hemófilos e streptopneumoniae. Tratamento é tópico,
né? Aí com colírio mesmo de antibiótico. E aí tem o Tobrex, né? Então polimixina, com bastracina, com cipro, tobramicina, então tem ofloxacina, são vários colírios de antibiótico. Conselho que eu dou: se possível, sempre avaliação de um oftalmologista também. Eu acho que é bobeira a gente achar que dá para matar no peito e fazer gol, porque na maioria das vezes vai dar certo tratar, mas pode ser a gente estar em frente a um caso de uveíte, uma coisa mais grave e pode evoluir mal. Então, sempre que possível, vou pedir a avaliação de um oftalmologista, tá bom? Isso aqui, pessoal. A gente tem então aqui parece que é um abscesso na pálpebra, né? Mas a diferença de um para o outro, a gente vê que não tem ponto de flutuação, esse do olho da esquerda, esse olho verde, e o olho castanho tem uma pontinha de flutuação. Então a gente está falando de ordelo e calásio. Qual que é qual? Ordelo é aquele também conhecido como terçol, é aquele que tem o pontinho de flutuação. E o calásio é aquele mais interno e geralmente não vai ter pontinho de flutuação. Normalmente não precisa de antibiótico, calor local, compressas e cuidado, isso aí ele tende a drenar espontaneamente e resolve, tá? Seguindo, ainda na parte do olho, a gente tem aqui a infecção, a inflamação bem exuberante, né? E a gente vai olhar aqui então celulites orbitárias, tá, pessoal? Então, o que é importante lembrar da celulite orbitária? Onde que ela está localizada? Se a gente lembrar de passar na figura que a gente está vendo aqui e dividir uma parte pré-septal e pós-septal, isso aí vai nos ajudar a nortear o nosso tratamento. Lembrar que pós-septal é a verdadeira, é aquela celulite que acomete a parte da órbita por inteiro até a parte retroocular. E aí o que acontece? A infecção, às vezes até abscesso ali atrás, vai ter acometimento de inflamação neurológica, os nervos que estão ali na parte muscular, da parte muscular mesmo, e um dos diferenciais é que a criança não perde a movimentação ocular. Né? Então, geralmente, a pós-septal é uma celulite grave. Então, é tratamento internado, avaliar se precisa o oftalmologista fazer drenagem cirúrgica, né? E aí vocês estão vendo, tratamento 10 a 14 dias, às vezes até 21 dias. E o tratamento de amplo espectro. Rocefin mais clindamicina ou oxa, se você tiver certeza que não é resistente. E também, se tiver algum envolvimento do sistema nervoso central já, aí em vez da clinda já entra com a vancomicina. Esse que é o problema, né? Que ela está muito próximo aí do sistema nervoso central. E quando ela é periorbitária, né? Aí a gente está vendo aqui, vocês estão vendo no desenho aqui, a gente acaba acaba entendendo que ela é pré-septal, ela está à frente. Então é como se fosse uma celulite mais externa. Essa ainda bem é mais tranquila, ela está um pouco mais longe do sistema nervoso central, né, dessa parte mais nobre. Geralmente, ou ela pode ter uma porta de entrada, às vezes uma picada de um bichinho, um pernilongo, uma feridinha, coçou, e aí quando tem porta de entrada na pele, os agentes etológicos são esses da pele mesmo, o estáfilo e o estrépito. Então, o tratamento, quais são os antibióticos que cobrem? Gram positivo. Por se tratar de estar perto do olho e tudo, a gente acaba fazendo um tratamento endovenoso também, quando tem um edema muito intenso, com oxa ou cefazolina. Se for muito levinho, uma coisa assim mais tranquila, que dá para ficar acompanhando o retorno diário e tudo, pode dar um antibiótico com cobertura para o Staphylo aureus. Pode ser a cefalexina, pode ser uma amoxiclavulanato, isso tudo pode cobrir, tá bom? E se não tiver porta de entrada? Bom, se não tem porta de entrada,
essa infecção provavelmente pode ter subido via trato respiratório, né? E aí a gente vai lembrar de quais são aqueles germes que pode dar infecção do trato respiratório. Aí a gente vai ter o Streptococcus pneumoniae e o hemófilos. Acaba que tendo que, dependendo da intensidade, tem que internar também. E o tratamento aí, Rocefin ou cefuroxima e, se necessário, associar oxa ou clindamicina, tá certo? E lembrar, né, pessoal, para pensar no hemófilo influenza tipo B, principalmente em crianças que não têm a vacinação completa, né? E aqui, criança com febre sem sinais localizatórios. Então você não fez uma história muito boa, não identificou nada, fez aí também um exame físico muito bom, não identificou nada, partiu para exames diagnósticos e descobriu uma bactéria na hemocultura. Então, uma febre sem sinais localizatórios e com uma infecção bacteriana, no caso que é descoberta só pela hemocultura, né? E aí a gente então vai ter a bacteremia oculta. Aí, pessoal, isso aí existe protocolos específicos para febre sem sinais localizatórios, de acordo com a idade, até 30 dias, de 1 a 3 meses, e de 3 meses a 36 meses. Recomendo dar uma olhada. A gente deu essa aula para vocês, não sei se fui eu que dei mesmo, de febre sem sinais localizatórios, ou até o professor Rodrigo, mas dá uma recapitulada nisso aí. Mas em geral, quando é muito novinho, é aqueles germes mais estranhos, aquelas bactérias mais esquisitas, principalmente de canal de parto. Então tem Strepto B, coli, listeria, pneu, meningo. Tratamento aí vai ter que ser então, porque tem muito gram positivo, vai ter que ser ampicilina e ceftazidima ou cefepime. Ah, por que não ceftriaxona? Lembrar que a ceftriaxona ela tem aquela interação com o metabolismo da bilirrubina. Como é muito novinho, tende a piorar um quadro aí de icterícia. Então, o pessoal da neonatologia não gosta muito de usar a ceftriaxona nessa idade. E se não tem nenhum outro? Ah, se não tem, paciência. Aí entra a ceftriaxona. Mas a gente acaba deixando a ceftriaxona para crianças um pouco mais velhas, depois de 2, 3 meses para usar. E aí é isso aí, né? 2, 3 meses, hemófilos, pneumo, meningo, que pode dar a bactéria oculta, a gente vai ter que esperar o resultado da cultura, né? A terapia vai ser sempre empírica. Não imunizados, febris com toxemia leve e moderada, é Rocefin, após coleta de hemocultura. Imunização completa, né? A criança tomou a vacina para hemófilos, para pneumococo, não está toxemiada, aí a gente usa antibiótico de rotina, porque quando a criança for mais velha, e o segmento clínico, tá certo? Mas, dependendo da idade, é uma criança de 3 meses e tudo, vai para a ceftriaxona também, tá certo? Até o resultado da hemocultura. Tá bom, pessoal? Bom, o que é que a gente tem então aqui? Tratar o paciente, não o exame. Então a gente está vendo aqui, todas essas crianças aqui podem ter um exame, um hemograma parecido. Só que uma a gente tem aqui do lado aqui uma meningococcemia, vai estar com hemograma lá com desvio esquerdo. O outro pode estar aqui com um exantema, que pode estar também inicialmente com um desvio até a esquerda inicialmente. Então a gente não é o hemograma que vai nortear a gente para passar antibiótico. Tem que tratar o paciente. Às vezes a gente pega um hemograma, nossa, esse hemograma aqui só tá desvio à esquerda é bactéria, trata antibiótico. Você não está nem vendo o seu paciente, né? Antibiótico não é remédio para febre, né? Então febre aqui ó, febre não é um sinal de deficiência de ceftriaxona. Então assim, não é porque está tendo febre que é necessário um antibiótico. Isso aí às vezes as mães, as famílias chegam no pronto-socorro e não ficam satisfeitos se você fala, não precisa tomar antibiótico. É um quadro viral, até entender, mas não cedam a pressões se vocês têm certeza que não precisa dar antibiótico. Não vai passar antibiótico só porque a criança está tendo febrão alto e que vai e volta a cada 3, 4 horas, certo? E antibiótico não é remédio para catarro. Lembrar que secreção, pessoal, também não é sinal de que está precisando de antibiótico. Muitas IVAs e várias doenças virais
que tem intensa produção de catarro. Às vezes a criança precisa só de uma bela higiene nasal várias vezes ao dia. Não é o catarro que vai te orientar, vai fazer você decidir pelo antibiótico. Então tem muita gente que fala assim, ah, tá com catarro verde, precisa de antibiótico. Está errado. E também, por último, né, antibiótico não é ansiolítico. É aquela história, né? A família vai estar totalmente preocupada por conta da febre da criança que não melhora, e você acha que passar o antibiótico é aquela história, vai dar uma acalmada na família, pelo menos está fazendo alguma coisa. Então está errado também. Esse uso indiscriminado do antibiótico só pode causar malefício do que benefício.